Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. O pessoal que já está dando boa tarde aqui nos comentários do WhatsApp ou do YouTube, como é que vocês estão? Me falem aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo. A gente está começando o nosso workshop de imersão de gestão da qualidade, uma visão mais logística farmacêutica, e a gente vai ter hoje uma imersão completa. Eu espero que vocês estejam prontos para maratonar. São 5 aulas com 5 empresas. É um evento colaborativo, né? Todos nós trabalhamos bastante para trazer bastante conteúdo de forma simplificada. Quem estiver assistindo no LinkedIn, por favor, vem para o canal do YouTube da Sensor Web, que aqui vai ter apresentação, vai ter slide, e não deixa de anotar, porque vai ter bastante coisa com todo mundo. Tá, a Alessandra de Araçatuba, o Renato de Atibaia, São Paulo, Espírito Santo, a Manuela, o Reginaldo da Coimbras, Indústrias e Comércio. Que bacana todo mundo aqui. Eu espero que vocês fiquem até o final com a gente. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou falar um pouco do cronograma que vocês acabaram de ver e já agradecer todo mundo que vai se apresentar hoje aqui. Nossa primeira aula vai ser com a Fernanda, né, da Regulatória, a Sistema de Gestão da Qualidade. Sim, estou olhando aqui a minha colinha, porque nem tudo a gente consegue decorar. Às 14, vai ter a Laura e a Letícia, da LL Assessoria Farmacêutica, falando sobre rotinas de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos. A terceira tem aí a Marquelita, né, da Qualimarchel Consultoria, falando sobre qualificação de fornecedores e controle de performance. A gente sabe aí, qualificar fornecedor não é um assunto simples, e ela vai tentar simplificar e tirar a dúvida do pessoal. Olha só, tem gente de São Paulo ainda, Bahia, Pará, tem gente de Florianópolis também. Não tem ninguém do Paraná aqui? Vamos ver se tem alguém do Paraná, dá um olá pra gente. Na aula 4, às 4 horas, a gente vai ter o Neville, da ACC Metrologia, falando sobre outro assunto que dá bastante dor de cabeça: mapeamento técnico de área de armazenagem. E, por fim, às 5 horas, eu vou estar entrevistando o Vitor Rocha, da Sensor Web. O Vitor é o diretor de tecnologia. Seria a Suzana, mas a Suzana, no momento, ela está adoentada, ela não vai poder participar. Então, acaba que eu entro de última, então já peço desculpas desde o começo. A gente vai estar entrevistando o nosso diretor de tecnologia, e vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre tecnologia na cadeia fria com ele, tá bom? Agora eu vou convidar e trazer a Fernanda, que vai aí começar a nossa primeira aula. Fernanda, por favor, pode chegar. Seja muito bem-vinda. Por favor, assuma a partir de agora e mostra para esse pessoal o que é sistema de gestão da qualidade, que todo mundo está ali no WhatsApp, mandando mensagem no particular, perguntando e tirando dúvidas já, tá bom? Pessoal do chat, deixa os comentários, vai deixando as dúvidas no decorrer da aula, que a gente vai ter uns 10, 15 minutinhos ali pelo final, tá bem? Um abraço para vocês. Obrigada, Rabi. Olá, boa tarde a todos. Muito bom saber que tem gente aí do Brasil inteiro. Não estranhe, né? Hoje aqui no sul tá meio frio, a gente está de blusa de lã aqui, o pessoal do norte e nordeste deve estar num clima mais ameno aí. Mas é um prazer estar com vocês, agradeço desde já a participação de todos em termos sábado à tarde, para a gente tentar aprimorar um pouquinho o conhecimento. Dúvidas que vocês tenham, pessoal, vou deixar um espacinho no final, uns 10 minutinhos, para a gente conversar a respeito, e eu vou estar à disposição, certo? Vamos começar conversando um pouquinho, então. Eu sou a Fernanda Borba Martins, eu sou farmacêutica industrial, trabalho nessa parte de gestão de sistemas, né, de gestão da qualidade, já fazem praticamente 18, quase 20 anos, desde o início da minha carreira, né? Comecei com controle de qualidade, fui para a parte de gestão, e hoje eu sou a CEO, aí, a responsável pela regulatória e consultoria em sistemas de gestão da qualidade, em todos os produtos que vocês imaginarem dentro dessa linha relacionada à Anvisa. Boas práticas de fabricação e controle, boas práticas aí de armazenamento, distribuição. E vamos conversar hoje sobre a parte de produtos de medicamentos, né? Essa nova resolução que veio para ficar, tão esperada por todos. Pessoal, então a ideia hoje é tentar passar aqui para vocês. A gente tem um tempo curto, então é um overview, realmente, um panorama geral da norma.
essa primeira apresentação, e depois, ao longo da tarde, vocês vão aprimorando com outros conceitos que são igualmente importantes. Essa norma, RDC 430, foi publicada em outubro de 2020, ela vai falar sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Eu costumo dizer, a gente que trabalha na área de gestão, é um período assim, bastante gratificante que nós estamos vivendo, porque nunca se ouviu falar tanto em sistema de gestão, em cadeia logística e transporte de medicamentos como agora. Isso culminou, né, com 2 pontos que a gente tem, tanto a publicação da norma, que foi em outubro, quanto o advento aí da pandemia, né, com essa situação toda de pandemia, vacinas sendo trazidas para o país e tal. Eu costumo dizer assim que eu fiquei tão feliz, eu cheguei a ficar emocionada quando eu vi na televisão, né, a apresentação, nossa, o armazenamento, o tipo de container refrigerado onde seriam transportadas as vacinas, por exemplo. Isso para nós, que é da área farmacêutica, que está relacionado com a cadeia logística, isso é muito gratificante. Eu entendo que é um novo cenário, é uma mudança de panorama no cenário regulatório, realmente. Pessoal, começando a falar um pouquinho, né, já entrando na norma, essa normativa, ela veio, nós tínhamos algumas normas antes, de 2018 para cá, tiveram muitas mudanças, né, desde a parte de boas práticas de fabricação, com a RDC 17, que mudou para 301, nós tivemos a 304 em 2019, que falava aí sobre a parte de transporte, a 360 sobre distribuição, e daí, quando surgiu a 360 em 2020, mal deu tempo dela entrar em vigência, já veio a 430, revogando. Então, o que a 430 ela fez? Na verdade, ela juntou a 304 com a 360, então agora nós temos tudo junto em uma mesma norma, distribuição, armazenagem e transporte. E aí vem a complexidade, né? Por isso que a gente está aqui conversando hoje, porque a gente está falando dentro da cadeia de distribuição, desde a hora que esse produto sai do nosso fabricante, da indústria farma, passa por toda a cadeia, né, de distribuição, transportadores, agregados, muitas vezes a gente vai ter os operadores logísticos aí envolvidos, até chegar no paciente. Qual é o nosso papel hoje? O que a gente espera de vocês após essa tarde? Aqueles que estão em fase inicial de implantação, que já estão com o sistema implantado, a gente tem que sempre ter em mente, por que essa norma existe? Segurança do paciente, segurança do usuário final. Nós temos que assegurar, como papel aí de distribuidores, armazenadores e transportadores, que esse medicamento chegue nas mesmas condições que ele saiu do nosso fabricante. Então, esse é o ponto-chave aí da norma. E eu coloquei uma flechinha ali a propósito para vocês, que a gente tem que lembrar que não é só o caminho de ida, tem o caminho de volta também para aqueles que trabalham com logística reversa. E no cenário farmacêutico a gente sabe que tem vários tipos de medicamentos que trabalham dessa forma, né? Então tem a logística reversa também, quando for necessário, questões de descarte, containers, entre outros, certo? Vamos seguir adiante então. Pessoal, a RDC 430, ela tem uma configuração da norma um pouquinho diferente. Aqueles que já estão habituados com o sistema de gestão da qualidade, talvez tenham estranhado isso a primeira vez que leram a norma, porque geralmente a norma de sistema de gestão da qualidade, ela tem aquela carinha de ciclo PDCA. Então, ela tem a parte de planejamento, do sistema de gestão, até começar na entrada da parte operacional, e depois ela volta para fazer a parte de verificação, não conformidades, etc. Nessa norma, nós temos um conceito um pouquinho mais técnico. A gente observa que na primeira parte, né, da norma, onde fala em abrangência, que é o capítulo 1, capítulo 2, ela fala bem sucintamente, e o coração da norma vai estar no capítulo 3, que fala o quê? Das rotinas operacionais, que acho que é a grande expectativa da conversa que a gente tem hoje com vocês. No final, no último capítulo, que é o 4, nós vamos ter uma parte de disposições legais, apenas falando, né, as normas que foram revogadas, as normas que foram aí, que passaram por uma revisão, vai estar lá no último capítulo, no capítulo 4, tá? Então, esse ponto eu queria puxar com vocês. Vamos entender essa norma, ela é uma norma onde o sistema de gestão, ele está dentro das rotinas operacionais. Então, o pessoal que trabalha já com outras, né, o pessoal da área de transporte, ou o pessoal de armazenagem que trabalha, por exemplo, com uma ISO 9001, ou com alguma outra norma de sistema de gestão, ou eventualmente até com outros produtos para a saúde, que é RDC 16, cosméticos e assim por diante, talvez sinta um pouquinho dessa diferença. O sistema de gestão vai estar dentro do capítulo
3, certo? Antes da gente falar sobre as boas práticas, pessoal, eu gostaria de passar bem sucintamente para o pessoal que está começando agora, aquelas armazenadoras, ou mesmo o importador, o distribuidor, que está pensando, eu quero começar a trabalhar com medicamentos, o que eu preciso? A gente tem que pensar sempre que a gente tem os dois públicos aqui conosco hoje. Primeira questão, pessoal, a empresa tem que cumprir com critérios administrativos adequados para depois pensar nos critérios sanitários. Por que eu passo isso para vocês? É muito comum as empresas chegarem para uma empresa de consultoria, chegar para nós e falar, a partir de amanhã eu quero começar a transportar medicamentos, por exemplo. E aí a gente vai olhar o KNAI da empresa, o objeto social da empresa, não prevê isso. E aí a gente não consegue nem abrir o processo dentro das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e assim por diante. Então, isso eu gostaria de deixar bem esse ponto, bem com ênfase para quem está começando agora. Dá uma olhadinha como é que está o objeto social da empresa, se a atividade fim da empresa já está prevista, né, nessa questão administrativa, o CNPJ, se as licenças de vocês, de bombeiros, alvará de funcionamento, se os trâmites contábeis fiscais estão alinhados com esse objetivo, assim como outras licenças que estejam correlacionadas. Dentro da cadeia de distribuição, a gente não pode esquecer que hoje nós estamos falando de Anvisa, de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a gente tem que muitas vezes ter como base regulatória para que a empresa tenha condições de funcionar, questões ambientais. Se vocês tiverem produtos controlados por Polícia Federal, isso tem que estar previsto aí no radar de vocês, entre outras licenças, certo? Além disso, pessoal, não está definido de forma explícita na norma, mas as vigilâncias do município vão cobrar de vocês questões contratuais com colaboradores, como é o meu contrato, minha forma de contratação, se é CLT ou se é contrato, pode ser das duas formas, mas será que esses colaboradores precisam de um plano médico de saúde ocupacional, PPRA, PCMSO e assim por diante, certo? E aí sim, critérios sanitários. Então vamos pensar assim, a minha parte administrativa está toda ok, a empresa está montada com objeto social de acordo, tudo regular. Eu começo a pensar projetos arquitetônicos, dependendo da regulamentação local, vocês vão ter que submeter, isso é meio que uma regra geral para o nosso país, vocês precisam ter um projeto arquitetônico, ou pelo menos um croquis, explicando as áreas de funcionamento da empresa de vocês, seja ela um importador, um distribuidor, um armazenador ou um transportador de medicamentos. Então, com isso, vocês têm que determinar qual é o fluxo do processo de vocês, por onde chega esse produto, por onde sai esse produto. Evitar cruzamento de fluxos, entre outros. Contratação de um responsável técnico, extremamente importante, não só por uma questão de lei, mas por uma questão que a gente vai ver na sequência, que esse responsável técnico vai ter um papel primordial dentro da implantação das boas práticas junto com vocês. Verificar sempre, gente, o cadastro de empresas na Anvisa, para quem está iniciando agora, se o porte econômico está adequado, olha aí a parte contábil fiscal que a gente viu lá atrás, que vai precisar entrar agora junto, né, em conjunto com a parte sanitária. Solicitação das licenças sanitárias de cada município, para aí sim a gente pensar numa certificação de boas práticas. Pessoal, quando a gente fala em certificação de boas práticas, a gente já vai ver a abrangência e a aplicabilidade, vamos dizer assim, da norma. Nunca esquecer que a gente vai pedir certificação de boas práticas quando for aplicável. Um registro de produto que tenha uma análise pela Anvisa que precise da certificação, uma licitação, por exemplo, né? Às vezes um produto, um medicamento controlado, vocês vão precisar sim requerir na Anvisa o certificado de boas práticas que a gente fala. Entretanto, mesmo as empresas que não necessitem deste certificado para registrar um produto, têm que seguir na íntegra a resolução 430, certo? Atenção também, pessoal, para a parte de radiofármacos, que é uma questão que vem com alguns parágrafos adicionais na norma. Se vocês tiverem que ter algum controle por comissão de energia nuclear, entre outros, não esquecer sempre de que as partes regulatórias têm que caminhar juntas, tá certo? Dito isso, a minha empresa está constituída, e aí? O que mudou? Na verdade, se nós formos observar, da 304 e 360, não teve muita mudança, né? Nesse último ano, vamos dizer assim, porque as normas elas foram reunidas, agrupadas. Mas a gente tem que ter em mente agora, cada um de vocês que está participando aqui conosco,
Primeiro, qual é o risco do meu processo? Qual é a minha corresponsabilidade na cadeia de distribuição? Quais os papéis assumidos pela organização? Aonde a empresa se propõe a estar e até onde vão os meus direitos e deveres, vamos dizer assim, dentro dessa cadeia logística? O que eu, como empresa, preciso fazer para que o meu medicamento chegue lá na ponta, né, o medicamento do meu fornecedor chegue na ponta nas mesmas condições e características, certo? A gente está ouvindo falar muito aí da parte de termolabs, devido à vacinação, que está no auge agora acontecendo no país, mas a gente não pode esquecer que não é só esse tipo de medicamento. A norma, ela prevê para todos. Então, desde um produto que eu tenha de temperatura ambiente, o que vai mudar é o risco do processo. Alguns podem ter riscos a mais, riscos a menos, mas o risco do processo sempre vai existir. A gente vai entender que isso não tem um requisito específico na norma, mas ele está, sim, intrínseco na norma em vários parágrafos. Certo? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente vai falar aqui do sistema de gestão, ela vai prever o capítulo inicial, onde vai falar de disposições preliminares. Então, onde que é aplicada essa normativa? Medicamentos. Quando a gente fala medicamento, é produto acabado. Medicamento, produto acabado e granel também. Quando a gente fala de gases medicinais, insumos, amostras biológicas não entram aqui. A gente está falando de um medicamento que tem um princípio ativo envolvido e já está pronto, formulado, seja a granel ou seja como um produto acabado, para chegar até o nosso consumidor, certo? Consumidor ou indústria que vai beneficiar esse material para fazer o fracionamento e assim por diante. Na seção 3 da norma, ela vai falar um pouquinho de definições. É importante a gente ter muito claro em mente, eu deixei ali grifado, armazenagem em trânsito, ou seja, o transporte desse material aguarda a conservação e a segurança, que vai ter um capítulo aí só para isso relacionado. Eu coloquei alguns pontos ali, cadeia de frio, que é extremamente crítico dentro do processo, e nós vamos ter a famosa qualificação térmica. Quanto à qualificação térmica, as meninas eu chamo de meninas, gente, que a gente já conhece de longa data, né? As meninas da LL, que vão falar já na sequência, consultoria, a Laura vai conversar com vocês sobre isso, e o Neville também, o doutor Neville, a respeito das questões aí de controle de temperatura, excursões e assim por diante, e essa qualificação térmica, como ela deve ser feita, certo? Sistemas ativos e sistemas passivos de controle, são algumas ênfases que eu queria puxar para vocês. Dentro das disposições gerais, uma coisa que fica muito clara, já na hora que a gente começa a ler a norma, todas as partes envolvidas, desde do armazenamento até a distribuição, inclusive a parte de importadores, que entram aí como distribuidores, tem uma corresponsabilidade nessa cadeia. E responsabilidades compartilhadas, a gente tem que prever que ações de recolhimento, se forem necessárias por parte de um evento de farmacovigilância da indústria, precisam estar previstas também dentro do nosso sistema de gestão. As empresas distribuidoras, elas têm que fornecer medicamentos somente a empresas licenciadas. Então, a gente vai ver que, além da questão de qualificação de fornecedores, nós precisamos pensar para quem eu estou fornecendo o meu medicamento. Tem licença? Faz parte, gente, faz parte da lei maior da Anvisa, comercializar para empresas regulamentadas. Garantia de rastreabilidade. Toda norma vai falar em rastreabilidade. Pelo meio do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, a gente tem que assegurar isso, da hora que entra até a hora que sai. Cada lote de medicamento, o que aconteceu com ele, desde o recebimento até a entrega. E o sistema de gestão da qualidade e a qualidade dos produtos. Esse é o foco maior da norma. Dentro do capítulo 3, que vai falar sobre distribuição, armazenagem e transporte, nós vamos puxar a parte do sistema da qualidade, que a gente vai conversar um pouquinho agora na sequência. Então, o capítulo 3, ele vai desde a seção inicial, organização, administração, passando por pessoal, sistema de gestão, até a parte de instalação, armazenagem, terceirização, até chegar nos medicamentos termoláveis. Né? Então, os medicamentos termoláveis têm um capítulo inteiro só para eles. Primeiro ponto, a gente tem que pensar na organização da minha empresa. Eu tenho que começar o planejamento do meu sistema de gestão da qualidade. Qual a qualificação das pessoas que vão estar trabalhando junto aqui na minha empresa, dos meus colaboradores?
Qual a qualificação daqueles que permeiam toda essa cadeia, dos meus parceiros de negócio? Qual a responsabilidade de cada um? Aí entra questões de saúde e higiene de colaboradores, sistemática de treinamentos. Esse é um ponto que a norma pede também com bastante ênfase. Eu preciso ter uma programação, eu preciso qualificar, eu preciso reciclar. E aí a gente vai ver, gente, que não é só o treinamento, eu como os meus colaboradores de armazenamento, mas também, puxa vida, será que quem está transportando esse tipo de medicamento, que é termolábil, por exemplo, que é um radiofármaco, por exemplo, ele está ciente do que ele está carregando? Será que eu não preciso treinar essa pessoa lá na ponta para que ela execute com um desempenho adequado as atividades? Então, esse tipo de mentalidade é que a gente tem que ter, que tem a ver com a corresponsabilidade da cadeia, certo? A avaliação de eficácia, pessoal. Não adianta eu treinar meu colaborador, eu preciso assegurar que ele está realizando aquilo que foi treinado de acordo. Como que eu faço uma avaliação de eficácia hoje? Às vezes me perguntam, pode ser questionário? Até pode, mas eu diria para vocês que a avaliação de eficácia ela é na prática. Poxa vida, se eu estava tendo X não conformidades no meu processo, eu treinei meu colaborador, deixa eu voltar lá depois para ver se o treinamento foi eficaz, se as minhas não conformidades reduziram, por exemplo. Então, esse tipo de análise precisa ser feita. Se eu tinha um determinado índice de reclamações de entrega, de produtos danificados, de produtos com excursão de temperatura, será que depois que eu realizei o treinamento, essas últimas entregas, vamos pensar assim, dentro de uma amostragem que eu pegue, elas estão sendo feitas de acordo? Então, nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem. Restrição de alimentos em áreas sensíveis, acho que isso não é uma novidade para vocês, né? Mas a norma fala da questão, o consumo de alimentos e bebidas, ele não pode ser realmente realizado nas atividades, com exceção de água, né? Que vocês devem designar uma área específica para ter, que não envolva, né, dentro da área de manuseio, né? Eu estou batendo caixa, ali estou puxando caixa, tal, tem água, uma garrafinha de água ali no meio que cai, por exemplo. Não, isso tem que estar numa área designada específica, certo? Pensando nisso, nós temos que determinar um organograma e um descritivo de cargos. E aí eu gostaria que vocês olhassem com atenção. Para que esse organograma, ele não tenha o que a gente chama de conflito de interesses, certo? A mesma pessoa, a pessoa que vai liberar esse produto, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter a desenvoltura de chegar e avisar, por exemplo, para uma alta direção, olha, eu não vou liberar essa carga porque ficou por X horas fora da temperatura, por exemplo. Eu não posso liberar essa carga porque as condições do caminhão que chegou aqui, o caminhão não está em condições adequadas de transporte, por exemplo. Então, as pessoas chaves do sistema de gestão, elas precisam ter essa autonomia. E isso também está bem claro na norma. Tá, pessoal? Eu gostaria de puxar aqui, não está com este termo dentro da 430, mas uma figura que é de extrema relevância no sistema de gestão, que é o responsável técnico. Envolvam os responsáveis técnicos de vocês. Vocês precisam, obrigatoriamente, ter. Vai ter que ter um farmacêutico acompanhando esse medicamento dentro da cadeia. Ele não está lá, gente, só de figura, no sentido de figurativo. Não. Ele tem um papel extremamente importante. Supervisionando os serviços técnicos do estabelecimento, na gestão de produtos controlados, na apresentação dos relatórios, na manutenção da regulamentação sanitária, se saiu uma norma nova, se não saiu, o que tem de novo no nosso cenário. Acompanhando as inspeções sanitárias da empresa de vocês, que é uma frequência aí anual, vocês vão ter inspeções recorrentes. Peticionamentos de Anvisa, responsabilidades de eventos de recall e farmacovigilância que estejam associados. Tá? Se a gente falar aí no importador, pode ser que o importador tenha que acionar, tenha que abrir um evento de farmacovigilância aqui no país. O responsável técnico vai ter um papel fundamental nesse processo. Ele é o responsável, como o nome já diz, certo? Dentro da documentação relacionada ao sistema de gestão, essa pessoa também vai ter uma importância tremenda, porque ela vai ter que aprovar esses documentos e monitorar controles de processos e, principalmente, que eu deixei em destaque para vocês, especificações técnicas dos produtos ao longo da cadeia de distribuição. Como esse produto está chegando, e se eu tiver uma excursão, se o meu mapeamento térmico não for satisfatório, ou mesmo produtos que são de temperatura ambiente, se eles não chegarem de acordo, qual é a ação que eu tenho que tomar? Muitas vezes em conjunta, pessoal, com o fabricante,
ou uma transportadora em conjunto com a distribuidora, e assim por diante. Seguindo aqui, gente, o capítulo 3, ele vai falar de mapeamento de processos. Então, ele não vai falar só de sistema de gestão, ele não vai dizer assim para vocês quais são, ele não tem uma relação, todos os procedimentos prontos. A gente sabe que tem alguns que são obrigatórios, mas vocês precisam ter em mente que eu preciso fazer um mapa mental, de preferência, eu recomendo a vocês, criem um fluxograma, estruturem o processo de vocês e avaliem quais os pontos críticos de controle do meu processo. Aí vocês vão saber aonde que vocês vão ter que montar esses procedimentos. Então, gente, a norma não está pedindo para vocês, num requisito específico, risco, mas eu quero que vocês saiam daqui com a mentalidade de risco, porque a norma vai pedir em vários pontos para vocês, ela vai permitir algumas exceções conforme o quê? Conforme o risco do processo que do serviço que vocês estão prestando, do processo que vocês estão executando. Então, toda a subseção, ela vai estar dentro aqui, né, de documentação, reclamações, recolhimento, até chegar no final. Falando um pouquinho, então, de gestão da qualidade, não vamos esquecer do controle de mudanças que a norma traz. O que é isso? Se eu tenho um sistema de gestão que está implantado, que já está rodando, que já está funcionando, que é seguro, que eu fiz o meu mapeamento, que eu fiz a qualificação, né, dos meus equipamentos, eu fiz todo um procedimento padrão para determinar as características de armazenagem do meu produto, por exemplo. Se em algum momento eu precisar mudar isso, eu preciso ter um controle dessa mudança. Se eu fiz, por exemplo, uma validação do meu sistema informatizado, que a gente vai falar, do meu software, se eu fizer alguma alteração, essa alteração tem que ser controlada. Por quê? Olha aí aquele risco intrínseco que a gente falou lá atrás. Eu preciso ter em mente que se houverem mudanças, de que essas mudanças não vão ter impacto na especificação do meu produto, na qualidade, segurança e eficácia do meu material que eu estou distribuindo ou transportando, certo? Então, aqui a gente vai pensar dentro da gestão da qualidade que eu preciso ter procedimentos com base no quê? Mapeamento do processo. Os procedimentos que um importador tem que ter talvez sejam talvez não, muito possivelmente eles serão diferentes do que um operador logístico, por exemplo. Alguns vão convergir, outros terão uma extensão um pouco maior, um pouco menor dentro do sistema de gestão, de acordo com o risco que vocês determinarem. Gestão documental, autoinspeções, eu tenho que ter uma auditoria, e aí eu pergunto para vocês, se a inspeção sanitária é todo ano, de quanto tempo tem que ser essa auditoria? Anual. Essa autoinspeção tem que ser feita anualmente, seja por um terceirizado ou seja pelas pessoas da própria empresa, desde que estejam treinados nessa norma, nessa resolução. Isso vai ser cobrado de vocês. Se o auditor, né, se a pessoa que fez a autoinspeção foi treinada nessa norma, certo? Simulações de recolhimento, a norma vai falar disso em alguns pontos. O que são essas simulações? De tempo em tempo, deixa eu fazer uma autoinspeção, vamos dizer assim, num determinado lote de produto, para ver se todos os dados de integridade da cadeia de distribuição estão sendo mantidos e assim por diante. Até nós passarmos por reclamações e devoluções, qualificação de equipamentos e manejo integrado de pragas, controle de limpeza de caixa d'água, que já é uma rotina dentro da vigilância sanitária que vocês já devem estar habituados. Dentro, pessoal, dos quesitos de documentação dos meus procedimentos, o que eu tenho que prever? Primeiro, a norma ela não está pedindo explicitamente um manual da qualidade, mas aí eu pergunto para vocês, aonde que eu vou conseguir dizer qual o sistema de gestão da empresa, se não for, né, dentro de um manual, por exemplo? Isso tem que estar muito claro. Eu preciso, então, ter isso mapeado. Em algum momento eu tenho que dizer qual é o fluxo do meu processo, qual é o organograma da minha empresa e quais são, como eu controlo os documentos da minha empresa. Dentro da documentação, eles precisam estar aprovados por pessoas autorizadas, disponíveis, atualizados, cuidado com versões obsoletas de documentos, precisam ser facilmente recuperáveis e eu preciso ter uma ênfase muito grande no backup. Eu sei que muitas empresas que estão aqui conosco hoje trabalham com sistemas, né? Seja o sistema WMS, seja um sistema, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, gente, mas um SAP, um TOTS, enfim, um sistema ERP que esteja rodando, SUG, tem
vários aí no mercado, né? Não é minha intenção falar especificamente de um ou de outro, mas e aí? A integridade de dados está de acordo? Meus dados são facilmente recuperáveis? Certo? No mínimo, gente, por 5 anos, esses backups, esses registros de processos críticos, no mínimo por 5 anos. Tá? Então, a norma já deixa claro aí esse período de retenção que vocês precisam ter. Certo? Dentro do backup, gente, eu diria para vocês, tomem um cuidado, inclusive, para ter um contrato firmado com as empresas que realizam esse backup para vocês não terem surpresas. Porque o backup é igual seguro, né? Quando nós mais precisamos, num evento de recolhimento, num evento de farmacovigilância, num evento, às vezes, crítico, muitas vezes, que tem que ser, assim, a toque de caixa, eu vou precisar de um dado e não consigo localizar. Então, deem atenção a essa parte contratual com as empresas que fazem esses backups para vocês, ou internamente ou externamente, certo? Pessoal, a parte de reclamações. Toda reclamação que chegar para vocês precisam ter causas investigadas, precisa ser avaliada a abrangência dos lotes disponíveis e tratamento, né? Os desvios de qualidade, nunca se esqueçam que é uma reclamação que vocês têm dentro de um transporte, por exemplo, pode estar afetando a eficácia do produto que vai precisar chegar lá no fabricante para tomar uma ação conjunta com ele. Não se precipitem em tomar ações isoladas quando a gente está falando de segurança de medicamentos. Se vocês têm dúvida, acionem o fabricante, acionem o detentor do registro para tentar fazer uma tratativa conjunta. E aí, pessoal, caso tenha algum evento crítico que precise abrir um recolhimento, eu até coloquei ali as resoluções que estão relacionadas, né, que tem aí a ver com a parte de farmacovigilância de medicamentos, que não só nesse sentido, mas muitas vezes vai vir de uma ação de farmacovigilância e uma necessidade de recall de materiais, vocês vão ter que tratar e comunicar, gravem isso. Comuniquem os desvios de qualidade sempre para quem? Detentor do registro ou fabricante. Tomem ações em conjunto. Cabe ao detentor do registro coordenar as ações de recolhimento, mas vocês, dentro da cadeia de distribuição, precisarão estar envolvidos, precisarão ter planos de contingência. Se eu precisar fazer um recall hoje, se eu sou uma transportadora, como que eu vou ajudar a coordenar isso junto com o meu distribuidor e assim por diante? Isso pode ser até um requisito contratual. Tá, pessoal? Devoluções é a mesma coisa. Registrar os motivos, avaliar as condições de armazenagem. Se vocês vão receber este produto de volta, em que condições que ele chegou? Registrar, gente. Tudo isso precisa estar em procedimento, precisa estar registrado, eu preciso ter um histórico do que aconteceu com esse material. Eu preciso avaliar a integridade, a validade dos meus lotes por vezes, e assim por diante. E aí, se eu tiver um medicamento que seja roubado, uma carga muito visada, por exemplo, quais os cuidados que eu tomo com essa carga? Desde o rastreamento de carga, que pode estar previsto em questões contratuais com o meu fabricante, por exemplo, até a questão de, poxa, se eu recebi de retorno essa carga roubada, o que eu faço com ela? Para determinar se eu posso voltar essa carga para o meu estoque ou não, eu vou ter que avaliar o quê, mais uma vez? Risco. E muitas vezes esse risco vai ser avaliado em conjunto com o meu distribuidor. Pessoal, lembrando que isso não é aplicável a medicamentos termoláveis, porque nós não temos como garantir as excursões da temperatura fora do nosso centro, fora do nosso controle, certo? Dentro das autoinspeções, a gente já falou um pouquinho antes, eu preciso ter equipes capacitadas, determinar programas de autoinspeção, para identificar não conformidades em todo o sistema de gestão que eu estruturei. Estabelecer sempre planos de ação corretiva e oportunidades de melhoria. E aí vocês vão observar que muitas vezes dentro da cadeia, essas auditorias serão feitas por uma segunda parte, vamos dizer assim. É muito comum o fabricante fazer uma auditoria no distribuidor, o distribuidor fazer uma auditoria na transportadora. Então, isso vai virar uma situação bastante corriqueira dentro do processo de vocês. Qualificação e validações. Essa é uma das partes assim, chave dentro da norma. Muita atenção, pessoal, para equipamentos e sistemas informatizados. Se nós tivermos um controle automatizado, um equipamento que monitore a minha temperatura, um monitoramento contínuo, por exemplo,
Esse software, ele está validado? Se existe uma integração desse software dentro de um ERP meu para migrar dados, por exemplo, esse sistema computadorizado, informatizado, ele está validado? Porque uma coisa é o fornecedor entregar para mim um sistema que já está consagrado no uso. Mas o que vocês têm que ter em mente é se esse sistema, dentro do sistema de gestão da qualidade, que vocês previram, se ele está realmente qualificado, de acordo com os procedimentos e rotinas, certo? Vamos determinar aqui equipamentos, a minha câmara fria, por exemplo, né? O meu refrigerador, o meu congelador, a minha câmara climática, ela está qualificada? Eu verifiquei se ela está instalada de acordo, se ela está performando de acordo. Isso vocês vão saber mais para frente com a conversa com o Dr. Neville na sequência. Pessoal, atenção para a manutenção de calibrações e limites de aceitação. As famosas aí, excursões, quando vocês tiverem sistemas computadorizados monitorando a taxa de temperatura. O pessoal da SensorWeb vai poder dizer isso com maior propriedade, certo? Dentro do capítulo 4, 5 e 6, vocês vão ter toda a parte de instalação de armazenagem, a armazenagem propriamente dito e o recebimento e expedição do material. E aí, as meninas da LL vão poder explicar com muita propriedade, a doutora Laura, que vai estar aqui conosco, a respeito de quais são as áreas que têm que ser claramente designadas para evitar inversões, para evitar trocas, o tipo de material que eu vou ter que ter. E aí, se meu produto é um produto controlado, por exemplo, como eu asseguro esse controle? Quem tem acesso a essas áreas? Certo? Não é todo mundo que pode ter. Quem tem que ter capacitação, tem que ter muitas vezes uma restrição. As condições precisam ser mantidas durante esses 3 próximos capítulos até a entrega no cliente final, pensando no que o meu detentor do registro, seja ele o fabricante ou o importador, determinar. Então, esse transporte, essa armazenagem, quando dá guarda por operadores logísticos, por exemplo, quais os cuidados que eu tenho que tomar com essa carga. Até chegar no final, né, nas condições de transporte, atenção aos termoláveis aí, onde eu vou precisar realizar inspeções de recebimento, tem que ter cuidados aí com algumas operações de fracionamento, os arquivos eletrônicos gerados para garantir a rastreabilidade da cadeia. Não só, gente, arquivo eletrônico, quando eu falo não só do lote do meu produto, mas do meu sistema de monitoramento também, certo? E aí vem quase o penúltimo capítulo aí falando de transporte e armazenagem em trânsito. Eu tenho partes responsáveis, contratantes e contratadas, certo? O que eu preciso cuidar? Determinar questões contratuais de corresponsabilidade na minha cadeia. Quais os serviços que eu preciso qualificar? Orientação para acidente, olha aí os planos de contingência. Se a minha carga foi roubada, se houve um acidente no meio do caminho, o caminhão não conseguiu chegar por um motivo ou outro, qual o plano de ação? Se eu estou com uma carga perecível no meu baú, se eu estou com uma carga perecível no meu container, qual que é o plano de ação? Vou ter que repor gelo? Eu tenho condições técnicas para isso? Ou vou ter que acionar um terceiro? E assim por diante. Então, esses critérios vão ter que estar muito claramente definidos. Principalmente as formas adequadas de armazenamento e trânsito de produtos. Em que condições o meu produto precisa ser transportado. Aí tem um ponto, né, que não está muito... Está claro que tem que ter uma qualificação aí, né, um mapeamento de rotas. Os medicamentos de temperatura ambiente, por exemplo, vocês vão ter que tomar algumas tratativas em cima. Vocês vão ter que primeiro mapear a rota, fazer a qualificação disso, para depois poder determinar, puxa, e aí? Dentro dessas condições, qual é o tipo de caminhão que vai transportar, qual é o tipo de container, se tiver um transporte marítimo, fluvial e assim por diante. Tá? As transportadoras contratadas, elas vão ter que apresentar vários documentos, na norma vocês vão conseguir consultar, falando de manifesto, condições de transporte, controles de acesso às cargas, atenção aí aos medicamentos controlados, autorização especial de funcionamento, assim como as condições de veículos. E aí, pessoal, um parênteses, vocês vão ter agora, na sequência com a Marquelita da Qualimarshall, falando especificamente de fornecedores, que vai pegar muito forte aqui nesse capítulo, pensando nos agregados, pensando nos meus parceiros de negócio que estão envolvidos. Eu preciso comunicar, né, quando tem outras partes interessadas, todos os cuidados e me corresponsabilizar por isso. Pessoal, cuidado com o transporte compartilhado com outros produtos. Isso somente será aceito mediante análise de riscos concluídos como aceitável o risco do processo, certo?
A parte de terceirização, eu já falei um pouquinho agora, eu vou deixar porque a Marquelita vai falar bastante disso na sequência, através de contratos que têm que ser firmados, qualificação de prestadores e atendimento a requisitos legais. O que eu peço para vocês saírem com isso muito forte daqui, lembrar das subcontratações. Muita atenção com as subcontratações, porque vocês são responsáveis junto. Tá? Essa responsabilidade está sendo chamada cada vez mais. E aí, os medicamentos termoláveis. Gente, a gente nunca ouviu falar tanto em termolável quanto agora. Nós precisamos minimizar as variações térmicas desde o recebimento, armazenamento e expedição. Quais são as condições especificadas pelo detentor do registro? E muitas vezes vocês podem ter uma dificuldade que é a seguinte: vocês não necessariamente vão estar trabalhando com um medicamento termolável. Muitas vezes vocês podem estar trabalhando com vários. E aí vocês vão ter que determinar, sim, critérios diferentes para medicamentos diferentes e fornecedores diferentes, caso esses critérios não sejam compatíveis. Muitas vezes vocês vão ter que fazer uma escolha aí de pior caso para nivelar por cima o controle de vocês, certo? Então, nunca vamos esquecer disso. Quando a gente fala de uma cadeia logística, a gente nem sempre tem o benefício, que eu digo, de trabalhar com um tipo de medicamento, né? Muitas vezes são vários tipos distintos. E aí, pessoal, vamos ter cuidado, na sequência vocês vão conseguir entrar um pouquinho mais a fundo nisso, mas atenção às falhas de energia, aos geradores. Não adianta eu ter um gerador se na hora que eu precisar que ele entre em ação, ele não esteja funcionando. Olha que a gente viu lá atrás, manutenção preventiva, certo? Planos de contingência para as oscilações de energia. Eu vou deixar na sequência os experts aí falarem um pouquinho das excursões de temperatura, das oscilações de energia, como isso pode afetar meu produto. E, mais uma vez, não tomem decisões precipitadas nessa hora. Muitas vezes, quem vai ter que dar o aval final, se o produto vai ter que ser descartado, ou se ele ainda pode estar em uso, vai ser o detentor do registro do material que você está armazenando ou transportando, certo? E para isso vai vir a qualificação térmica, certo? Então, como eu transporto esse meu material? Quais as características? É em gelo seco? É em gelo reciclável? É num container refrigerado ou não é? Isso vocês vão descobrir como? Na qualificação térmica da parte aí, tanto de armazenamento quanto de distribuição e de transporte desse material, que vocês vão ter uma palestra na sequência falando um pouquinho mais a fundo sobre isso, certo? Pessoal, esses são os cuidados, falando assim, a gente passou aqui um panorama bem geral da norma. Por isso eu gostaria de convidá-los para ficar nas próximas palestras, porque daí vocês conseguem um pouquinho mais a fundo. Cada capítulo que a gente está vendo aqui tem um universo inteiro dentro dele, tá? O que é importante vocês saírem daqui pensando, poxa, eu preciso ter um mapa do meu processo definido para definir os meus procedimentos, eu preciso pensar no risco do meu negócio, do meu serviço oferecido, e eu preciso pensar na minha corresponsabilidade dentro da cadeia de distribuição. Esse é o principal recado que eu quero passar para vocês nesse nosso primeiro horário. Pessoal, o último capítulo ele vai falar de disposições finais, que eu comentei com vocês lá no início, então ele vai falar da revogação da 304 e da 360, vai falar da restauração da 802, ou seja, foi feita uma pequena modificação aí, trazendo alguns pontos para vigência de volta. E o que é importante é vocês saberem que essa norma ela está vigente desde março de 2021. Nós não temos mais tempo, pessoal. Eu vou pensar em como eu vou fazer a qualificação, ou pensar em como eu vou fazer o meu mapeamento térmico. Nós não temos mais esse tempo. Esse tempo é hoje. Você já tem que sair daqui com isso claro em mente. Isso, quem ainda não fez, precisa fazer e precisa correr atrás disso, tá? Eu peço só para a gente ter um cuidado pensando assim que a carga seca, né, que está em temperatura ambiente é uma realidade, produtos termoláveis é outra realidade e assim por diante. E se vocês tiverem vários produtos na cadeia, pensar que essa qualificação e esse mapeamento da rota não vai ser em um produto só, mas sim em vários. Então, para isso, vocês vão ter que se organizar dentro do sistema de gestão para estruturar isso de uma forma adequada. Pessoal, eu sei que a gente falou bastante coisa num período curto, quero ver se a gente temos alguns minutinhos para dúvidas, e eu gostaria que vocês apresentassem aí o que vocês têm de dúvidas pontuais, para ver se eu consigo responder ainda nesses 5 minutinhos que nós temos. Obrigada a todos desde já.
Ver se eu Oi, consigo. Fernanda. Eu Olá. voltei aqui para te ajudar nessas perguntinhas. Eu vou tirar aqui sua apresentação para ficar mais fácil entre a gente conversar. Tiveram algumas perguntas. Você está conseguindo ver a tela daí, Fernanda? Que aí eu posso exibir aqui. A pergunta da Letícia foi: transportadora também precisa implantar o sistema de gestão da qualidade? Perfeito. Letícia, precisa sim. Isso tem que ficar muito claro. Todas as transportadoras, não só transportadoras, os operadores logísticos também, precisam sim implantar um sistema de gestão da qualidade. Precisam fazer toda essa parte aí de mapeamento de rotas, inclusive, muitas vezes em conjunto com o detentor do registro, e vão ter que cumprir com todas as etapas previstas aqui. Precisa sim. Outra pergunta foi a da Laura. As transportadoras que já possuem ISO 9001, como devem fazer para se adequar aos dois sistemas de gestão? Muito bem colocado, Laura. As transportadoras, e tem muitas transportadoras que já têm 9001, elas vão ter que fazer um sistema integrado aí de gestão da qualidade. Dentro da própria 9001 já existe um mapeamento de riscos previsto. O que eu recomendo para vocês? Peguem a normativa, a 430, coloquem em conjunto nesse mapeamento de riscos e comecem a trabalhar a partir desse levantamento de riscos relacionado. Tá? Procedimentos, enfim, dá para fazer sim essa adequação. É importante que vocês tenham aí nas autoinspeções, nas auditorias, a qualificação dupla daí dos auditores, tanto na 9001 quanto na 430, e prevejam a capacitação também desses auditores e consultores que forem atuar com vocês, mas dá sim para fazer os dois sistemas integrados. Uma pergunta bem relevante, porque tem muita gente desse segmento que tem a 9001. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do MOG-C. Qual a maior dificuldade que as empresas têm com a mudança que a RDC 430 trouxe? Qual que é a tua experiência aí no que está acontecendo hoje? Eu diria para vocês que a maior dificuldade está sendo realmente nesse mapeamento térmico aí das rotas. As empresas, eu sinto que elas ainda estão se batendo em como fazer e como executar. É bacana que nas outras palestras que vêm na sequência, vocês vão conseguir ter mais ou menos uma visão de como que isso vai funcionar. Qualificação de fornecedores também. Até onde eu devo ir, né? Se eu tenho agregados, se eu tenho operadores que estão trabalhando em conjunto da área logística, até onde eu devo qualificá-los? Então, esses pontos, eu sinto que essas empresas estão tendo maior dificuldade. E na parte, com certeza, da questão dos termoláveis. Excursões de temperatura, como eu consigo fazer um monitoramento contínuo, como que eu consigo tratar as minhas não conformidades, né? Se é em conjunto com o detentor do registro, do fabricante. Aí tem a SensorWeb, que tem umas soluções bem interessantes para poder pontuar para vocês, mas são os pontos mais críticos no meu entendimento aí dentro. A temperatura não é algo simples, né? A gente vai falar isso lá na última live. Só a temperatura já dá para a gente ficar o dia inteiro falando aqui. Na verdade, cada live dá para ficar o dia inteiro falando, porque cada aula dá para ficar o dia inteiro falando, porque, cara, é bastante conteúdo mesmo e bem profundo. A Marquelita perguntou: as companhias aéreas e marítimas, os multimodais, no caso, eles precisam cumprir a norma da 430? Precisa. Quando a gente fala aqui de transporte, né, os produtos de armazenamento em trânsito, a gente está considerando toda a cadeia. Se eu vou fazer o transporte aéreo desse produto, eu preciso sim fazer a qualificação, verificar em que condições, que tipo de container que ele tem que seguir. Se for marítimo, qual o tempo da minha carga, quanto tempo vai demorar para chegar. E aí, se acontece um contratempo no meio do caminho, qual o meu plano de contingência? Com certeza, precisam, eles estão envolvidos sim. Quando a gente fala cadeia logística, a gente está prevendo todos esses. Desde do importador até a transportadora, os modais todos aí entram nesse circuito. Tá? A gente não pode esquecer que a gente tem a parte ainda ferroviária, a parte fluvial e assim por diante. Que a gente acha que é uma realidade distante, mas se a gente for lá para o extremo norte do nosso país, a gente tem essa situação também. Sim, é bem forte, principalmente na região do norte, né? Tem um pessoal aqui que falou no começo que vinha do Pará, que tá no Pará, aliás, que vem. E tá no Pará e realmente é uma região que utiliza bastante os rios. E na região nordeste, eu sei, porque eu estou também de lá, tem bastante linha ferroviária, nem todas se conectam para o sul do Brasil, mas elas andam entre si dentro da região. Então, se utiliza bastante. Tem mais duas perguntas, na verdade. Tem a pergunta do Renato, ele perguntou se a ONA, que é uma certificação, ela só certifica hospital ou transportadora?
A ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, ela está voltada para a parte hospitalar. Vamos pensar assim, a ONA está relacionada a serviços de saúde. No caso das transportadoras, vocês vão ter que realmente pensar em certificação de boas práticas de armazenamento e distribuição, ou eventualmente numa outra norma de sistema de gestão, que daí não é objeto do tema de hoje, né? Que seriam as ISOs e assim por diante, para poder estar certificando o tipo de serviço de vocês. Perfeito. A última pergunta que eu vou deixar aqui, para o nosso tempo já está quase estourando, é a da Marli. Ela pergunta se a norma é aplicável para os fabricantes e distribuidores de diagnóstico in vitro ou in vitro? É, Marli, in vitro. Marli, a norma relacionada a diagnóstico in vitro é RDC 16. Essa, a 430, ela é só para medicamentos. Diagnóstico in vitro, o que vocês têm que observar? As boas práticas de armazenamento e distribuição, elas estão dentro da RDC 16. Você consegue descobrir o que a sua empresa, dentro de armazenamento, distribuição e transporte, precisa cumprir através da Instrução Normativa número 8 de 2013. Então, a RDC 16, ela fala a parte de boas práticas no conceito geral, desde o fabricante, né, todas as etapas, mas a Instrução Normativa 8 de 2013 vai dizer para vocês quais as etapas que o armazenador tem que cumprir, que o transportador tem que cumprir, ou mesmo o distribuidor. Então, use as duas normas como ferramenta de apoio. A normativa de hoje, ela pode até servir como base, se você tiver critérios de produtos termoláveis, que é muito comum em diagnóstico in vitro, né? Você pode até usá-la como base no sentido de pensar essas características que a norma está nos pedindo para avaliar, para mapear a rota, etc., de fazer de forma similar, mas a RDC 16, ela não entra nesse nível de detalhamento, tá? A normativa de vocês é 16 e a instrução normativa é 8, certo? Tá bem. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, a gente tem que cumprir um prazo aqui. Vai entrar agora a Laura e a Letícia, da LL Assessoria. Fernanda, muito obrigada. Outras dúvidas vocês podem deixar aqui no chat, a gente vai ver a quantidade de dúvidas não respondidas e ver se a gente faz um podcast posterior só respondendo essas perguntas, tá bom, pessoal? Fernanda, mais uma vez, obrigada, né? Fiquem com a gente. Quer deixar uma mensagem aí para o pessoal? Quero agradecer a presença de todos, pedir também, além das perguntas, se vocês quiserem sugerir temas, né, Rabi, mais para frente, a gente pode pegar alguns temas e poder pegar Assistam, abram seus e-mails, que ali pela segunda-feira a gente também vai fazer essa pergunta e verificar com vocês como é que foi o curso. Então ótimo, perfeito. Gente, muito obrigada, uma ótima tarde a todos aí de conhecimento, bem-vindos os próximos que estão chegando aí, meus colegas de trabalho, poder passar para vocês bastante conhecimento. Um abraço.